Bom dia, pessoal. Um prazer enorme ter vocês aqui em mais uma aula do nosso programa de residência em cardiologia baseada em evidências. É um programa da Sociedade Mineira de Cardiologia. Eu sou Luiz Guilherme, sou o representante aqui da UFMG, do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Hoje a gente tem o prazer de ter o grupo da Santa Casa de Montes Claros com a gente, aí preceptorado para nossa amiga Luciana Diamantino. Leide e Willy vão falar sobre síndrome coronariana crônica, dando continuidade à doença aterosclerótica, né, que nós já começamos algumas aulas atrás. É importante frisar que esse é um programa de educação médica, ele está disponível também na TV SMC para que vocês possam aí rever essas aulas, e toda opinião que a gente vem a dar durante essas aulas é uma opinião, a princípio, dos participantes desse programa e não obrigatoriamente uma opinião da sociedade mineira. Em relação a esse tema, a gente tem várias definições, né? A gente chamava de angina estável, tem gente que chama de doença arterial coronariana crônica, a Sociedade Europeia chama de síndrome coronariana crônica, e existe hoje uma definição de doença isquêmica crônica do coração. Independente do tema, ela é uma doença extremamente prevalente e a gente, como cardiologista, tem que realmente dominar tudo aquilo que está relacionado a essa patologia, tá bom? Willy, é um prazer ter você aqui. Obrigado com vocês, tá? Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar, meu nome é Vili, hoje nós vamos falar sobre síndrome coronariana crônica, na parte um dessa aula. Primeiro, nós vamos começar com a definição. A síndrome coronariana crônica é um grupo heterogêneo de enfermidades que engloba a doença arteriosclerótica coronariana, obstrutiva e não obstrutiva, com ou sem infarto agudo do miocárdio, prévio ou revascularização coronariana, além da doença diagnosticada apenas por testes não invasivos. Primeiramente, a gente tem que diferenciar ela da síndrome coronariana aguda, né? Que é aguda. É um bloqueio súbito e severo do fluxo sanguíneo, um risco de AM, necessidade de tratamento imediato. Essa é a importância dela. A síndrome coronariana crônica é um bloqueio mais progressivo, sintomas mais estáveis e tratamento a longo prazo. Ela também pode ser chamada de DAC, né? Que é uma doença crônica, instável, grave, muitas vezes progressiva, se não for tratada adequadamente. E pode se tornar instável a qualquer momento. Ela é um processo dinâmico de acúmulo de placas ateroscleróticas e alterações funcionais da circulação coronariana. O curso da doença pode ser modificado pelo estilo de vida, terapias farmacológicas e revascularização, o que resulta na estabilização e pode resultar até na regressão da doença. Um pouquinho de epidemiologia para a gente situar melhor. É a principal causa isolada de morte e redução de expectativa de vida no mundo. Ela tem uma relação inversa entre o índice de mortalidade e o nível de educação e ou situação econômica. Em 2015, a DAC foi responsável por 8,9 milhões de mortes e 164 milhões de capacitados no mundo inteiro. Tem impacto significativo nas internações, sendo uma das principais causas de hospitalização e óbito no mundo. No Brasil, as doenças cardiovasculares representam as principais causas de morte. Os homens são mais afetados que as mulheres, estatisticamente. Portadores de doença isquêmica do coração no Brasil, sintomático ou não, aumentou de 1,48 milhões para 4 milhões entre os anos de 1990 e 2019, e a taxa de mortalidade padronizada por idade foi de 67,1 por 100 mil habitantes aqui no Brasil. Aí, primeiramente, a gente tem que fazer o diagnóstico dela, né? Ela baseia na anamnese, anfiexames complementares. A anamnese tem que ser uma anamnese completa, detalhada, o mais possível, é, lembrando de colocar sintomas, o quadro clínico do paciente, tudo isso é importante. Nós vamos explicar mais um pouquinho na frente. E o exame físico é a mesma coisa. E os exames complementares para poder ajudar nesse diagnóstico. Para facilitar esse diagnóstico, a ESC de 2019, ela dividiu o diagnóstico o diagnóstico em 5 passos fundamentais. 6, na realidade, se a gente colocar a terapia e o tratamento. Basicamente, os 3 primeiros passos resultam nessa parte da anamnese, exame físico e exames complementares, que seria, no caso, o eletro, o eco e também um teste ergométrico. Por que isso aí? Porque a partir dessa situação que a gente avaliar, a gente já pode definir a história do paciente e a situação clínica dele, já pode definir se é uma coisa crônica, se é uma doença crônica ou já é uma doença aguda. Se for uma doença aguda,
igual uma angina instável, ou uma síndrome coronariana aguda, né? Já tem os guidelines apropriados para isso. E a partir disso aí também a gente já pode indicar também, dependendo, a revascularização direta. Aí, primeiramente, a gente começa com a anamnese. Os dados do paciente são muito importantes, principalmente idade, sexo, às vezes a ocupação, a história da moléstia atual, o quadro clínico que está sentindo, como relatar detalhadamente tudo que for possível, os fatores de risco, muito importante, principalmente se for tabagismo, se o paciente é hipertenso, diabetes, você já infartou, você já fez a vascularização, você tem cirurgia cardíaca, principalmente a parte cardiológica, a história pregressa, o uso de medicamentos, quais que ele usam, se está tomando certinho, se não está. E a história familiar também é muito importante. Se o paciente tiver familiares de alto risco ou morte súbita entre os parentes mais próximos, né, que é pai, mãe, irmãos e filhos, aí é muito importante a gente colocar. E principalmente também o outro fator é a gente ver se tem dor torácica e classificar essa dor e essa severidade. A dor torácica a gente tem que olhar a localização, o tipo, se ela tem radiação para algum membro, para outro lugar do corpo, se ela é desencadeada, quais os fatores que desencadeiam ela, se ela aparece no exercício, tem que também avaliar se ela, os fatores que amenizam essa dor ou não, se é o medicamento, se é o repouso, e o tempo de duração, que é muito importante. Normalmente, dor torácica que dura poucos segundos, normalmente não é relacionada com reduz a probabilidade de ser uma síndrome coronariana. E a nossa caso seria uma média de até 10 minutos. E se ela tiver uma parte maior, aí a gente tem que investigar ela. Além disso, a gente pode tem os sintomas que a gente descreve, né? Eu coloquei esse sintoma aqui para a gente ver direitinho, que é o que o paciente normalmente relata, que é dor no peito, pressão, aperto. A descrição, ela fala também pode descrição de angina, que é a falta de ar, sentir uma queimação, uma azia, um desconforto, sensação de aperto, aí até nó na garganta. E tem os equivalentes aginósicos que a gente tem, né? Que é os espineus esforços, náusea, diaforese, fadiga, sem desconforto. E esse último aqui é o paciente que não consegue escrever, que a gente já atendeu um aqui, que ele colocava a mão no peito fazendo o sinal de Levine, com o punho cerrado, que ele não conseguia descrever a sensação que ele teve nessa dor. Aí por isso que a gente tem que ficar um pouquinho atento. Aí a anamnese, a gente tem que ver primeiro se é uma angina, né? A angina é um sintoma de dor, desconforto no peito causado por uma redução de fluxo sanguíneo ao músculo cardíaco, também conhecido como miocárdio, né? E ela temos três perguntinhas que tem que fazer. Se é o desconforto ou dor external, se é desencadeada por exercício ou estresse emocional e se alivia com repouso ou com nitrato. Se ela responder os três critérios, aí ela é uma dor, uma angina típica. Se ela responder dois, ela é uma angina provavelmente anginosa. Igual aqui, a dor anginosa típica, que é a tipo A, né? Ela responde os três critérios. Dor provavelmente anginosa, normalmente é dois critérios, que ela não possui todas as características de uma angina. A tipo C, que é a dor provavelmente não anginosa, é uma dor mais atípica, só que ela não pode excluir totalmente o diagnóstico. Ela provavelmente já tem poucas características de uma angina. Ela só responde uma daquelas perguntas. E a dor, que é a tipo não anginosa, que é a tipo D, que a gente pode descartar como uma doença não coronariana. Uma causa de dor de origem não coronariana. Além disso, a gente tem que classificar a severidade da angina, né? Com a Sociedade de Cardiologia do Canadá, ele criou essa tabelinha, que ele classifica em classe 1, 2, 3 e 4. A classe 1 é a angina que só desencadeia por esforços intensos, prolongados ou muito rápidos. A 2 ela já aparece em atividades habituais. A 3 já é qualquer atividade já desencadeia ela com limitação. E a 4 é aquele paciente que qualquer coisinha, qualquer movimento, até mesmo em repouso, ele já sente a dor. O exame físico. Normalmente, como a nossa abordagem aqui é uma doença crônica, normalmente pode vir um exame físico normal sem alteração. Só que aqui eu coloquei esse gráfico para a gente poder, essa tabela, para a gente poder analisar, porque é a partir dele aqui que a gente tem que ficar observar a frequência, a pressão arterial, a palpação precordial, o pulso externo e sons cardíacos nossos. Por quê? Porque a partir disso aqui a gente pode ir à dor aginosa, né? A partir disso aqui é baseado no tratamento da gente. Aí ele tem um valor que qualquer alteração que ele tiver aqui, ele já pode direcionar para pensar já não sendo coronariana, já mais crônica. Igual, por exemplo, aqui, a frequência cardíaca. Se ela estiver muito alta, aí a gente já tem um alvo terapêutico para tratar, a hipertensão, as alterações da hipertensão, a hipotensão, né, que a hipotensão pode indicar disfunção ventricular, a palpação precordial.
O ictus, a gente consegue ver que está desviado, e pode ser uma hipertrofia ou dilatação de ventrículo. O pulsação external pode sugerir uma, um aneurisma de aorta, estados hiperdinâmicos e uma hipertensão grave. E os sons cardíacos, né, que é a mais comum, a B3, que vai mostrar uma sobrecarga de volume, e a B4, uma disfunção diastólica hipertrófica. Além dos sopros, né, que indicam valvulopatias. Os exames complementares, a gente tem os laboratoriais, que vai ajudar muita gente, né? Por quê? Porque ele pode direcionar a gente e vai ver se a gente vai pesquisar dislipidemia, anemias, diabetes, a função renal do paciente, para poder ajudar na classificação dele, no de risco dele. O eletrocardiograma em repouso, que a gente vai avaliar se tem alguma alteração ou não. O raio-x de tórax é mais para descartar ou avaliadores atípicos, né? E o ecocardiograma, ele vai nos falar sobre a função, vai mostrar se tem, está tudo normal, ou vai avaliar a função, a fração de ejeção do ventricular, ou então descartar valvulopatias ou outras causas de, de dor torácica. Além disso, ainda acrescenta o teste ergométrico. Aí no step 4, a gente já vai estabelecer a probabilidade do pré-teste, né? Que é o principal que a gente usa aqui é o Diamond Forrester. E a partir dessa probabilidade, a gente vai ver se classificar o paciente em baixo, intermediário e alto risco. E a partir disso, a gente aplica o raciocínio de Bayesiano. O teorema de Bayes é uma forma que calcula a probabilidade de eventos com base no conhecimento de características relacionadas à ocorrência do evento. Esse teorema assegura que as avaliações de probabilidade baseadas em dados observados, além-se, logicamente, facilitando a tomada de decisão. A acurácia, o valor preditivo de um teste é diretamente proporcional à doença de uma determinada população. Essa aqui é a formulazinha que eles usam do teorema de Bayes, que ele usa mais para calcular a probabilidade de um paciente de determinada idade, sexo e em uma determinada população tem de poder apresentar algum tipo de doença. Só que a gente já tem umas tabelinhas já montadas para facilitar a vida nossa. E outra parte que é interessante é essa razão de verossimilhança, que ele fala que é o raciocínio de Bayes. Ele usa muito isso, que é a razão de verossimilhança, é uma medida estatística que indicada que quando é o teste diagnóstico pode indicar a probabilidade de ter uma doença em comparação com a prevalência dessa doença, proporcionando uma razão mais dinâmica do estado diagnóstico. Ele fala que a razão ela é positiva, ela indica quantas vezes a probabilidade de um resultado positivo aumenta nas pessoas com a doença em comparação com pessoas saudáveis. Ela usa muito a sensibilidade e a especificidade dos testes que ele vai apresentar mais na frente. E quando ela é negativa, ela indica quantas. E a razão negativa, que a gente calcula pela 1 menos a sensibilidade sobre sensibilidade, ela indica quantas vezes a probabilidade de um resultado negativo diminui em pessoas com a doença em comparação com pessoas saudáveis. Aí o que acontece? Quando a razão positiva, ela está alta, que é maior que 1 no teste, ele é útil para confirmar a doença. E quando a razão negativa ela é baixa, menor que 1, ela é útil para descartar a doença. E quando ela é 1, o exame em si ele não altera a probabilidade da doença. Aí, esse aqui é uma formulazinha que a gente usa para calcular o pré-teste, a pós-teste e a probabilidade pré-teste. Eu coloquei um exemplo aqui só para a gente entender mais ou menos como é que é feito esse cálculo. O exemplo aqui é o seguinte: o paciente tem um diagnóstico X, que ele vai fazer um teste diagnóstico, é um exame, né? Tem sensibilidade de 94% e especificidade de 98%. E a probabilidade pré-teste foi nos dada da doença, a idade, sexo e a epidemiologia do local dele, onde o paciente está, é de 1%. Se eu usar na formulazinha, que é a sensibilidade, a, a razão positiva, sensibilidade sobre 1 menos a especificidade, vai dar 47. Se for a razão negativa, que é a sensibilidade, 1 menos a sensibilidade sobre a especificidade, vai dar 0,06. E calculando elas, você vai ver que a chance de pré-teste dá 0,01, a chance de pós-teste 0,47 e a chance de probabilidade pós-teste é igual a 31%. Ah, o que que significa esses números todos? Eles demonstram que a chance de alguém ter a doença é multiplicada por aproximadamente 47 vezes com a sinopatologia do paciente.
com esse tipo de teste que ele fez para poder diagnosticar a doença. O teste, nesse caso, ele é útil para descartar a doença, por quê? Porque a razão negativa, ela está menor que 1, ela está 0,06. E a probabilidade pós-teste de ter a doença é de 31%, enquanto a chance de não ter a doença é de 69%. Ou seja, o paciente tem uma menor probabilidade de não estar doente do que ele está doente, que a gente mesmo pode calcular. Aqui é só uma tabelinha que eu coloquei para a gente diferenciar. A gente vê que a gente pode ter resultado falso, verdadeiro positivo, falso negativo, falso positivo e verdadeiro negativo de acordo com aqueles cálculos nossos lá, avaliando o teste que a gente vai usar de diagnóstico, olhando a especificidade e a sensibilidade de cada teste. Aqui já é uma tabelinha já pronta, que é o Diamond Forest, que ele fala justamente isso. Ela calcula a idade, ela associa a idade a dor que o paciente está sentindo, se ela é típica, atípica ou não aginosa, ou o sintoma de espinéia, homem e mulher, e numa determinada população. E já te dá a porcentagem calculada no teorema de Bayes, naquela porcentagem. Por exemplo, um paciente, só que ela contém algumas falhas. Por exemplo, um paciente de 38 anos, com a dor típica, homem, ele tem 3% de chance de ter. Então, você vê aqui que o risco dele é baixo. O cinza clarinho, baixo, o verde clarinho, médio risco, e o verde escuro, alto risco. Só que ele não leva em conta os fatores de risco da população. Então, ele tem essa pequena falha na hora que você for olhar a porcentagem de risco do paciente. Então, é o seguinte, como nós vamos escolher o método diagnóstico? Nós vamos aplicar aquele raciocínio que eu expliquei anteriormente, o raciocínio de Bayes, estabelecer a probabilidade do pré-teste de Diamond, olhando aquela tabela, conferindo ela de acordo com que o sintoma do paciente, a idade e sexo, conhecer a acurácia de cada teste, a gente vai explicar um pouquinho mais na frente, conhecer os prós e contras de cada teste, avaliar as preferências do paciente, que é muito importante, a disponibilidade local, né, e a experiência do pessoal que está fazendo o teste. A ESC recomenda teste de imagem anatômico para todos os pacientes traumáticos e investigação de dados. E no Brasil, ele usa mais o teste ergométrico por causa do custo da disponibilidade. E por último, a gente vai classificar, né, em paciente de baixo risco, médio risco e alto risco. E a partir disso, a gente vai selecionar se a gente vai fazer teste anatômico funcional, testes anatômicos ou testes funcionais. Os testes que a gente tem anatômicos hoje é a cineanocoronografia, né, que é a geografia do cateterismo, e a angiotomografia de artérias coronarianas. E os testes funcionais que a gente tem aqui, né, a gente discute hoje, é o teste ergométrico, o eco de estresse, a cintilografia miocárdia e a ressonância cardíaca com estresse. A diferença deles, os testes anatômicos, você vai avaliar a anatomia das artérias coronarianas, ele pode detectar placa estenosa, ele pode medir ele pode avaliar a obstrução se é significativa ou não, sem medir o impacto hemodinâmico. Ele é indicado quando a paciente tem baixo risco, a moderado risco, ele tem são limitações e ele detecta a anatomia, mas não diz a causa da isquemia. Enquanto os testes funcionais avaliam a presença da extensão de isquemia miocárdica, não detecta diretamente as placas, mas ele avalia a repercussão hemodinâmica e, por meio da avaliação da perfusão, alterações segmentais. E, além disso, ele indica a suspeita de isquemia para os pacientes que estão classificados em risco médio, intermediário a alto risco. E ele tem as suas limitações, que ele pode também ser inconclusivo, dependendo do ECG do paciente de base. E ele detecta isquemia, mas não mostra a anatomia com precisão. Aqui eu coloquei essa tabela para a gente ter uma noção, para poder calcular o risco, o pré-teste, né, sua sensibilidade, a especificidade de cada teste, e olhando a tabela de fósforo para a gente poder calcular, para a gente ver a possibilidade, se ele está adequado ou não para o paciente. O teste ergométrico tem uma sensibilidade de 45% a 50%, então você vê com a acessibilidade um pouco mais baixa, mas a especificidade um pouquinho mais alta. E porque a sensibilidade ela indica mais o paciente tem a doença, né, são verdadeiros positivos, e as especificidades são verdadeiras negativas, ou seja, o teste ergométrico, dependendo do paciente, ele pode até descartar a doença coronariana crônica. E aqui tem os demais dos outros pacientes, a sensibilidade e especificidade. O teste ergométrico, ele é indicado para a capacidade de realizar exercício físico, indicações dele. O ECG tem que ser interpretável, né? Tem que estar um ECG que dá para você interpretar ele, sem alterações que atrapalham a conclusão do teste. Ele pode avaliação de prognóstico da DAC já conhecida, avaliação dos pacientes com DAC, programa de reabilitação cardiovascular, e é bom para a história familiar de doença cardíaca ou morte precoce, ou morte súbita.
Os contras deles são contraindicações formais, né? Se o paciente consegue andar ou não, se exercitar. Se ele tem um BRE, um ritmo de marca-passo, já é contraindicado realizar, porque ele vai terminar o teste, vai ser inconclusivo. E a DAC conhecido, na qual é importante definir o território da isquemia. Os achados de alto risco no teste. Queda, a gente pode colocar como alto risco. Queda sustentada da pressão arterial sistólica durante o teste, a depressão do segmento ST no mínimo 1 milímetro, ou a elevação dele. São indicações de isquemia cardíaca. As arritmias induzidas pelo esforço, dor, desconforto durante o teste, se o paciente apresentou dispneia desproporcional ao esforço que ele fez, além de outros sintomas, palidez, sudorese, tontura, ou sensação de que o paciente está prestes a desmaiar, ou critério de interrupção. Esses são os achados que a gente encontra no alto risco do teste ergométrico. O eco de estresse, os prós dele, ele avalia a avaliação do torácico do paciente que não consegue se exercitar, essa é uma vantagem dele. A avaliação da torácica do paciente já pode usar com bloqueio de ramo esquerdo ou infra de ST maior ou igual a 1 milímetro. Pacientes assintomáticos com teste ergométrico positivo ou duvidoso. Determinar a viabilidade miocárdica, né, que ele vai avaliar diretamente a parede do miocárdio. E a avaliação funcional em pacientes com lesões coronárias já conhecidas, e pode ser feito tanto como estresse físico como usando o estresse farmacológico. Os contras dele, ele é operador dependente, então por isso ele é mais limitado e ele pode apresentar a janela ecográfica prejudicada pela própria anatomia do paciente. Os achados que a gente acha nele, de alto risco, a fração de ejeção menor que 35, queda da fração de ejeção maior ou igual a 10, no valor absoluto, com estresse, né? A gente vai avaliar no repouso e com estresse. A dilatação do ventrículo esquerdo no estresse. Alterações em 3 ou mais segmentos, né? E alterações com baixa dosagem de dobutamina. Nesse lado aqui a gente colocou uma figura só para indicar mais ou menos como é que faz na projeção apical de 4 câmaras, o paciente em repouso, e você vê que a partir do momento que é feita a dosagem, a média dosagem, ele já tem uma alteração na parede septal. Aí já é um paciente já considerado de alto risco. A cintilografia, a gente avalia diretamente a reserva de fluxo miocárdico, né? Os prós, pacientes sintomáticos com probabilidade de teste moderada a alta, tem um ECG não interpretável, avaliação de assintomáticos com teste ergométrico positivo e inconclusivo, também é interessante, para a gente fazer a próxima avaliação. Determinação da viabilidade miocárdica, avaliação funcional em pacientes com lesão coronariana já conhecida. Os contras deles, não pode ser feito em gestante, nem em grávidos, grávido, né? E está aumentando. Estenose aórtica grave, cardiomiopatia, angina instável, arritmias cardíacas e insuficiência cardíaca descompensada. Os achados de risco nela, as alterações perfusional em repouso e isquemia, fração de ejeção reduzida, a queda na fração de ejeção, a dilatação ventrículo esquerdo e a captação do traçado pulmonar, muitos defeitos perfusional, diferentes coronárias. A ressonância, avalia a viabilidade miocárdica, estimula a isquemia com acurácia, não utiliza radiação. O contraste não é nefrotóxico, usa o gadolínio, pode ser feito com estresse farmacológico dilatador. E os contras, implantes metálicos, não pode ser feito, portador de dispositivo eletrônico, marca-passo, insuficiência renal, gravidez e paciente que tem claustrofobia. Os achados nela é o reácido tardio do miocárdio, que sugere fibrose, função ventricular, ou comprometimento de função sistólica, e a ejeção de ventrículo esquerdo, né, abaixo de 40%, é um fator preditivo de riscos cardíacos. São os achados de alto risco nela. E a anjo-TC, ela fornece informações anatômicas, paciente sintomático, probabilidade intermediária para DAC, teste não invasivo conclusivo, sintomas persistentes com teste de isquemia normal, avaliação de enxerto e suspeita de cicorariana em paciente de baixo risco e troponina normal. Os contras dela, ela não está amplamente disponível, é a avaliação de pacientes sintomáticos com alta probabilidade, né? Não são contra ela, que ela é mais usada para paciente baixo e até intermediária probabilidade de risco sino-coronariana crônica. Segmento de lesões coronárias em paciente assintomático, frequência elevada também não pode, que atrapalha a definição, a conclusão do exame. E presente de estente coronariano.
O jaçado de alto risco delas são as placas modeladas, calcificações regulares, o score de cálcio maior que 400, lesões maior ou igual a 70 e maior ou igual a 50 no tronco coronário esquerdo. E temos o cateterismo, que é o padrão ouro, que estratifica o risco de morte eventuais cardiovasculares, avaliado se a anatomia é favorável para a vascularização, avaliar a gravidade e localização da lesão, paciente triarteriais ou mais com lesões de tronco coronário esquerdo e porção do exterior anterior tem pior prognóstico. Então, a gente tem as recomendações diretamente, que a gente já pode fazer diretamente do paciente que a gente atende, já indicar o cateterismo, né? Que é a angina típica, uma disfunção ventricular, que a gente pode ver pelo ecocardiograma, a angina limitante clássica, alguns testes não invasivos de alto risco e piora da classificação da angina, do esforço, né? Que ela iniciou há menos de 2 meses, que é uma angina instável. Os pacientes com a angina refratária ao tratamento, achado de alto risco no teste invasivo, história de morte súbita, abortada, presença de arritmias, e paciente com algum diagnóstico incerto após realizar testes não invasivos, são incapacitantes. Aqui eu coloquei a ESC 2024, que ela simboliza muito bem, que ela colocou a probabilidade pré-teste do Forest, ela atualizou ele a partir dos sintomas do paciente, e você pontua em 1, 2 e 3, e do fator de risco, que levou em conta que era uma deficiência que ele tinha. A partir disso, por exemplo, o paciente pontuou nos sintomas 3 pontos. Aí tem 4 fatores de risco. E é um homem, aí você já pode marcar para poder calcular o risco. Ele já divide o risco em baixo, moderado, baixo risco, leve e moderado. E a partir do que você achar nos exames, você pode colocar nesse gráficozinho e alterar o risco. E o interessante dele é que ele já define o exame que você vai usar de acordo com o risco que você classifica. Muito baixo risco já ele fala que não tem necessidade de exames. O baixo risco já classifica os exames. E o alto risco muito risco já é o cateterismo cardíaco. E para diagnóstico diferencial, a gente tem a angina microvascular, né, que é uma disfunção microvascular. Ela é atípica, variável às vezes em repouso, mais comum em mulheres. Teste funcional de isquemia ou microvascular. E a síndrome X, que é uma variação da angina microvascular. Opa, a angina vasoplástica é um espasmo coronário transitório, não tem obstrução coronariana significativa. Normalmente a dor é noturna, em repouso súbito, ocorre muito em homens jovens tabagistas. Teste funcional pode mostrar isquemia e pode causar arritmias letais no IAM. E, por último, eu coloquei a tabelinha que não tem que deixar a nossa diretriz também informar, né? Que ela é de 2013, então um pouquinho antiga, mas ela ajuda muito o fluxograma dela. Ela separa para você 5 coronariana aguda, que é aquilo que eu falei na anamnese, no exame físico, a gente tem que diferenciar a aguda ou não aguda. E a partir daí a gente vai fazer a avaliação da angina e selecionar o teste que a gente vai usar, se é de baixo risco, alto risco ou não, e o tratamento. Em relação ao tratamento, os princípios gerais incluem uma avaliação global do paciente, avaliar seu risco isquêmico, seu risco de complicações, o risco hemorrágico e status funcional. A decisão de como guiar esse tratamento é baseada numa decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Os objetivos do tratamento é a melhora da qualidade de vida, prolongar a sobrevida, reduzir eventos isquêmicos e prevenir progressão da aterosclerose. Os pilares do tratamento são as medidas não farmacológicas, as medidas farmacológicas e a revascularização, que será o tema da próxima aula. Dentre o tratamento não farmacológico, deve-se lembrar que são intervenções personalizadas e contínuas durante todo o acompanhamento desse paciente, seja ele revascularizado ou não. Para um adequado acompanhamento não farmacológico, inclui um suporte multiprofissional com médicos de diversas especialidades, bem como enfermeiros, nutricionistas e educadores físicos e psicólogos. E o mais importante nessa modalidade de tratamento é garantir a adesão do paciente, levando em consideração renda, escolaridade, o transporte, um plano terapêutico adequado à realidade do paciente e a integração desse plano terapêutico aos recursos disponíveis na comunidade.
Educar esse paciente sobre sua doença, os fatores de risco, como a adesão é importante nos desfechos, melhora toda a adesão do paciente, tanto nas medidas não farmacológicas quanto medidas farmacológicas. A dieta é um pilar do tratamento não farmacológico. A modalidade mais indicada para os pacientes com doença arterial coronariana é a dieta do Mediterrâneo, baseada em vegetais, frutas, grãos integrais e peixes, e orientações gerais incluem uma dieta com consumo reduzido de gorduras saturadas, evitar gordura trans, açúcares simples, reduzir o consumo de sódio a cerca de 2,3 miligramas dia. Lembrando que essa quantidade, para uma forma fácil de explicar aos pacientes, é dizer que ele tem que usar uma colher de chá rasa de sal durante todo um dia, e reduzir o consumo de álcool a 100 gramas por semana, o que seria o equivalente a 7 latas de cerveja ou 7 taças de vinho. A cessação do tabagismo, ela é outro pilar do tratamento não farmacológico, teremos uma aula específica sobre isso, mas basicamente ele se baseia em uma abordagem comportamental e farmacológica, incluindo aconselhamento, terapia cognitivo-comportamental, reposição de nicotina, bupropiona e medicamentos que auxiliam na cessação. O controle do peso também é um fator muito importante no tratamento não farmacológico, lembrando que a perda de 5 a 10% do peso corporal inicial está associada a uma redução de eventos cardiovasculares e melhora do perfil metabólico desse paciente. O ideal é que ele tenha um IMC entre 18 e 24,9%, e pacientes que têm um IMC muito alto, acima de 30 ou maior que 27, associado a comorbidades como diabetes e hipertensão, a gente pode associar terapias farmacológicas como os agonistas de GLP-1, agonistas da GIP, orlistat, naltrexona, que auxiliam no manejo da perda de peso. Os exercícios e a reabilitação cardiovascular devem ser prescritos para todos os pacientes, umas 150 a 300 minutos de intensidade moderada, 75 a 150 minutos de intensidade vigorosa, reduzir o sedentarismo, treinos de resistência pelo menos 2 vezes por semana, e nos pacientes com indicação, reabilitação cardíaca supervisionada. É preciso também acompanhar a saúde mental e propor uma abordagem psicológica, psicossocial desse paciente, avaliar e tratar depressão, ansiedade, estresse com intervenções psicológicas e farmacológicas de forma individualizada. A abordagem de saúde mental e psicossocial auxilia na melhora da adesão, na melhora do controle dos sintomas e, consequentemente, redução de eventos cardiovasculares. Entrando agora no tratamento não farmacológico, são 2 braços. O braço do tratamento sintomático, que são as terapias anginosas, e o braço do tratamento dos fatores de risco, que são as comorbidades que pioram os desfechos dos pacientes. O tratamento antianginoso, ele é sintomático. As drogas de primeira linha incluem beta-bloqueadores e bloqueadores dos canais de cálcio dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Drogas de segunda linha incluem nitratos de longa duração, ranolazina, ivabradina, trimetazidina e micorandil. A meta é reduzir a frequência em repouso do paciente para 55 a 60 batimentos por minuto, e a escolha da melhor droga deve levar em consideração a frequência cardíaca basal, a pressão arterial, a presença de disfunção ventricular esquerda e comorbidades como DPOC, insuficiência renal e insuficiência cardíaca. Esse quadro retirado da última diretriz da ESC, ela traz possíveis associações dentre essas medicações indicadas, que levando em consideração as contraindicações específicas de cada medicação e as ressalvas de cada medicamento. Passou. Momento. Uma associação muito arriscada, ele traz aqui como o traço vermelho, é a associação entre bloqueadores de canais de cálcio
não dihidropiridina, condiltiazem e verapamil, com a ivabradina. Esse é um estudo publicado em 2024 na New England, foi um estudo clínico randomizado, duplo cego, multicêntrico comparativo, com 19.102 pacientes, que avaliou o uso de ivabradina associado ao tratamento padrão da DAC em pacientes com doença arterial coronariana estável e sem insuficiência cardíaca, que tinham uma frequência cardíaca acima de 70. Comparado ao placebo e o tratamento padrão, o desfecho avaliado foi morte cardiovascular e infarto do miocárdio não fatal por um tempo de 27,8 meses de segmento. Esse estudo mostrou que não houve significância estatística, não reduziu eventos cardiovasculares, o uso de ivabradina nesse perfil de pacientes, e, além disso, mostrou que em pacientes com angina sintomática, CCS2 ou mais, a ivabradina esteve associada a um aumento do risco de eventos cardiovasculares, sugerindo possível efeito deletério. Essas são as principais recomendações, tanto da sociedade, da diretriz europeia, basicamente é uma estratégia de escalonamento de tratamento, o nitrato sublingual para crise de angina, você inicia com um beta-bloqueador ou um bloqueador de canal de cálcio não dihidropiridínico, posteriormente, não respondeu, você associa uma droga de terceira linha e chama atenção para o potencial dano do uso da ivabradina nos pacientes que têm fração de ejeção normal. O tratamento da dislipidemia entra no segundo braço do tratamento medicamentoso, que é para redução de eventos isquêmicos. Aqui também é feita uma abordagem de escalonamento. Inicialmente, você entra com estatina de alta intensidade, com a meta de reduzir o LDL desses pacientes mais de 50% do basal, ou colocar esse LDL menor que 55. Lembrando que as estatinas de alta potência é a atorvastatina na dose de 40 a 80, ou rosuvastatina na dose de 20 a 40 miligramas. Pacientes que não atingem a meta com as estatinas de alta potência, a orientação é adicionar o ezetimiba. Se ele não atinge a meta com estatina e ezetimiba, você pode considerar um inibidor da PCSK9, como o inclisiran, e se esse paciente não é tolerante à estatina ou ele não atinge a meta, mesmo com todas as medicações que você já fez uso, associar o ácido bempedóico. Essa também aqui são as orientações das diretrizes, tanto a europeia quanto a do American College, visando esse escalonamento progressivo, inicia com estatina, depois ezetimiba, depois ácido bempedóico, depois associar o inibidor da PCSK9, e estabelece as metas, bem como o tempo de reavaliação conforme o tempo que o paciente precisa para atingir essa meta. O controle da hipertensão arterial também é muito importante no tratamento e na prevenção de desfechos maiores nos pacientes com doença arterial coronariana crônica estável. A meta pressórica são valores menores que 130 e 80 milímetros de mercúrio. As drogas de primeira linha incluem IECA ou BRA, particularmente nos pacientes que possuem disfunção ventricular ou diabetes. Beta-bloqueadores entra como também uma droga de primeira linha nesse perfil de paciente, especialmente nos pacientes pós-infarto ou que possuem angina, os antagonistas dos canais de cálcio e diuréticos tiazídicos. O IECA, ele é a primeira linha, assim, em todas as diretrizes, sendo essas outras medicações vindas que devem ser entradas em um segundo momento, conforme a necessidade. O controle do diabetes faz parte também do tratamento medicamentoso. A meta glicêmica é uma hemoglobina glicada menor que 7. Medicamentos com benefício cardiovascular devem ser priorizados, como os inibidores de SGLT2 e os agonistas do receptor GLP-1. Para todo paciente que tem diabetes, você pode iniciar essas medicações, independente do controle glicêmico, porque são drogas que claramente reduzem o risco cardiovascular. Lembrando que os inibidores de SGLT2, eles devem ser usados em pacientes com fração de ejeção reduzida, menor que 40, independente do estado do diabetes. Essas são as principais recomendações. Eu chamo a atenção pelo fato de que a ESC ainda traz uma recomendação do uso da semaglutida em pacientes com sobrepeso, obesidade, que tem um IMC maior que 27, independente do diabetes, de forma a reduzir o peso. Oi, Fred. Enquanto eles voltam aí, a gente podia já ir conversando alguma coisa da primeira parte da aula do diagnóstico. O que você acha? Podemos. Eu não sei quanto tempo que eles vão demorar, mas seria importante perguntar se os meninos têm alguma dúvida, porque da definição e do diagnóstico já é muita discussão, né?
Meninos, eu estou vendo que tem um monte de gente já alocada, em alguns que são salas comuns. Alguma pergunta em relação à definição da síndrome? É importante entender que ela é heterogênea, né? Não entender que ela é só estrutural, ela é estrutural e funcional, ela não é só doença epicárdica, é doença epicárdica e da microvasculatura, tá? Na grande maioria dela, aterosclerótica. A epidemiologia, eu acho que você sabe muito bem a importância da doença isquêmica do coração. Mas o diagnóstico ele é extremamente complexo, tá bom? E ainda cheio de controvérsias. Vamos lá. Perguntas, não pode ser que ninguém tenha. Se até hoje a gente tem dúvida, né, Fred? O que fazer? Ou nós temos mais dúvida do que resposta. Fred, você quer resumir um pouquinho para eles o que é a probabilidade pré-teste, pós-teste, o Oi, pensamento bayesiano? alguém ia fazer uma pergunta Quem aí? quer fazer uma pergunta? Ô, Fredão, pode falar e depois eu te faço uma pergunta aqui. Eu quero direcionar uma pergunta para você como hemodinamicista, mas faça aí suas ponderações. Vai lá, Fredão. Luiz, eu acho que essa é uma questão importante, como você disse, porque muitas vezes a gente fica pensando em um exame sem avaliar essas probabilidades, né? E aí você arruma problema para você. Então, assim, às vezes o paciente tem uma probabilidade pré-teste, e aí foi mostrado, né, que a gente fala que todo lugar que tem muito score é porque nenhum é bom, né? Então, assim, a gente tem um monte de score para avaliar isso, é porque a gente não tem nenhum adequado. Mas se a gente calcula a probabilidade pré-teste, essa probabilidade pré-teste é muito baixa, eu posso fazer qualquer exame que eu quiser, que ela não vai me aumentar muito a probabilidade pós-teste. Então, é um exame que, se for para responder se o paciente tem uma doença arterial coronariana ou não, se uma coronariana ou não, ele não vai ser adequado. Agora, por exemplo, se o paciente tem uma probabilidade pré-teste muito alta e eu vou para um exame que não vai mudar o meu caminho, né? Então, é igual ele falou lá, por exemplo, se você tem um paciente que tem a síndrome coronária crônica, ele evoluiu com uma agudização e é um paciente de alto risco. Eu não vou fazer uns testes que não vão me definir o que eu vou fazer. Aí eu vou para um teste mais invasivo, por exemplo, cateterismo, conhecer anatomia, com angiotomografia, dependendo do risco da angina instável, que vai me definir melhor o que eu vou fazer. Então, eu tenho que tomar cuidado com a probabilidade pré-teste, porque a probabilidade pré-teste for muito baixa, o exame não vai mudar minha probabilidade pós-teste significante a ponto de mudar minha conduta. E se a minha probabilidade pré-teste é muito alta, eu também não posso fazer um exame que não vai mudar minha probabilidade pós-teste, porque eu vou estar gastando dinheiro à toa. Fredão, então, resumindo o que você falou, é por isso que as diretrizes falam que se você tem uma probabilidade muito, muito, muito baixa, não faça nenhum teste complementar, seja funcional ou anatômico, correto? E se a probabilidade é muito, muito, muito alta, quer dizer, ele está muito sintomático, já sabe que tem a doença, aí você quer saber da anatomia, por isso que ele pede para você ser mais invasivo. Grande parte dos pacientes está na escala de cinza, está no meio desse processo. E aí, eu vou escolher então teste anatômico ou funcional? Ou os dois se conversam e a informação é aditiva? Quem quer comentar? Ô, Luiz, eu acho assim, essa pergunta é excelente. Eu me faço ela todo dia quando eu estou na frente de um paciente que eu tenho que decidir isso. Uma coisa que eu gosto de usar muito é, se a gente puder associar, muitas vezes em alguns pacientes vai ajudar demais, né? Mas nós temos que pensar que nós estamos aumentando, amplificando o custo absurdamente se a gente associar os métodos. Tá certo que tem análise já sendo feita para tentar associar as duas coisas, o anatômico funcional num exame só, o que vai nos ajudar. Mas uma regra que eu gosto de usar, que às vezes me ajuda nesses casos, lógico que a gente individualiza, quanto mais jovem o paciente, menor a probabilidade de ter doença aterosclerótica. Melhor é fazer um teste anatômico não invasivo, como a angiotomografia, porque ela vai me responder se aquele sintoma, se o paciente tem DAC significativo ou não, e com score de cálcio até se ele tem aterosclerose ou não. Isso vai mudar a minha conduta. Agora, se é um paciente mais idoso, ele tem aterosclerose, não tem dúvida nenhuma que ele tem aterosclerose. E às vezes eu me guiar se ele tem isquemia ou não, e a quantidade de isquemia pode mudar a minha conduta. Então, quanto mais jovem, eu tendo a ser mais anatômico não invasivo, e quanto mais idoso, mais funcional. Mais lógico, individualizando, mas é uma regra para a gente conseguir pensar um caminho aí. Então, ideia aditiva dos testes, né? E individualizar de acordo com a idade e a probabilidade de doença coronariana. Haldner, você ia fazer uma pergunta para a gente? Vamos lá.
Ô, Fredão, e se eu tenho um paciente com pré-teste, um risco intermediário? Eu faço uma cintila ou um eco de estresse nesse paciente, positivo para o CAT, um CAT branco. Você, como hemodinamicista e um bom cardiologista, você interpreta que isso é uma doença de microcirculação ou o exame de a cintila ou eco de estresse estavam errados? Esse é o cenário 1. O cenário 2 é que eu fiz o eco de estresse ou a cintila negativa e eu fui para o CAT multivascular. Exame errado ou isso é reserva coronariana? Você só... Excelente Te pergunta. sacaneou, tá? Essa é uma excelente. Adorei, mas essa aí ele já entrou no joelho, né? Essa aí é vermelho direto, não precisa nem de VAR. Mas é o seguinte, primeira coisa, uma análise que nós temos que fazer, que nesse caso é bem difícil de a gente definir, é que nenhum teste é 100%. Então, assim, a gente pode estar diante de um falso positivo, mas a gente pode estar diante de uma análise que o método nos limitou. Então, por exemplo, se eu tenho uma cintilografia, um eco de estresse alterado, e a gente foi para a anatômica, porque ele tem mais de 10% de área isquêmica, senão a gente não teria ido para a anatômica, e eu não encontro doença macrovascular, pode ser que a doença está na microcirculação, ou como foi bem dito na outra aula, eu posso ter espasmo coronariano, eu posso ter outras alterações da macrocirculação que a gente não conseguiu ver no método anatômico. Então, isso acontece, às vezes, se você tem uma suspeita muito grande, pode usar acetilcolina, igual a gente falou na aula passada, mas ok. Então, assim, nesses casos, mas ao mesmo tempo, o que eu analiso? Eu posso estar diante de uma doença microvascular ou eu posso estar diante de um falso positivo, vamos dizer assim, do método isquêmico. Geralmente, esses pacientes que dão essa análise, eles geralmente têm fatores de risco para doença aterosclerótica. Às vezes é diabético, é obeso, e isso faz a ter disfunção de microcirculação e que a conduta vai ser a mesma. Então, assim, exceto se for um paciente que eu não vejo fator de risco nenhum, eu acho que pode ser um falso positivo, pode ser que não mude minha conduta. Mas na maioria das vezes, mesmo com teste anatômico normal, eu mudaria a conduta no sentido de mudança de estilo de vida e medicações que alteram qualidade e quantidade de vida. Lembrando que a ANOCA, né, que é ou a INOCA ou a MINOCA, como a gente falou, então a angina ou isquemia ou infarto relacionado a artérias coronárias macrovasculares normais, talvez seja uma entidade mais difícil da gente tratar na clínica, porque é um paciente que é muito sintomático e que a gente não tem um tratamento efetivo que melhore a qualidade de vida dele em curto prazo. Se ele não entender que isso é uma mudança a longo prazo, isso aí é bem complexo. Em relação à segunda pergunta, o paciente que tem um teste funcional normal e que tem doença aterosclerótica grave. E aí eu acho que aí entra uma individualização muito importante, sabe, Roger? Porque se a gente pensar que ele não tem isquemia e ele está num cenário de síndrome crônica, teoricamente, você poderia manter ele em tratamento clínico, né? Porque ele pode ter esse que você falou, ele tem um balanço isquêmico aí compensado. Mas, ao mesmo tempo, ele pode ter um teste funcional negativo, porque é uma anatomia balanceada. Isso acontece muito, porque como é um teste comparativo, então eu comparo, por exemplo, a isquemia, a cintilografia, eu comparo o pré-teste com o pós-teste. Mas se os dois estão isquêmicos, eu vou achar que as duas imagens são iguais, e às vezes eu vou dar como uma cintilografia negativa e não necessariamente ela é negativa. É sinal que o paciente está isquêmico mesmo em repouso. E aí, às vezes, eu vou ter que pensar em revascularizar esse paciente. O isquímia já nos diz, né? Se o paciente tem lesão de tronco, eu vou revascularizar. Se não tem lesão de tronco, eu não vou revascularizar. Mas o paciente que é muito grave do ponto de vista coronário, tem oclusões, esse paciente, às vezes, vale a pena a gente revascularizar, porque é o paciente que vai mais evoluir com disfunção ventricular e com evento cardiovascular grave, como infarto e morte. Pessoal, o grupo lá de Montes Claros já está de novo aqui com a gente. Vamos só terminar o tratamento antiplaquetário e anticoagulante, que a gente fecha essa questão. Vamos lá? Leide, preparada? Preparada. Eu peço desculpa, a gente está no hospital, a internet acabou caindo aqui, viu? Não é culpa de vocês, não, com certeza. Pode ficar tranquila. Vai lá.
Então, acho que foi mais ou menos aqui que parou em relação aos antiplaquetários. A aspirina ela tem uma indicação lá em todas as diretrizes, ela já é muito bem estabelecida, esse tipo de tratamento. O clopidogrel é uma alternativa segura aos pacientes que têm intolerância, e nos pacientes com alto risco isquêmico persistente, você pode fazer uma associação entre dois antiplaquetários. Dois grandes estudos trouxeram a questão da aspirina com rivaroxabana e a questão da aspirina com ticagrelor. O estudo COMPASS de 2017, ele foi um estudo comparativo que avaliou a intervenção, uma rivaroxabana de 2,5 miligramas 2 vezes ao dia associada à aspirina em pacientes com doença cardiovascular aterosclerótica, DAC estável ou doença arterial periférica, em comparação com a aspirina isoladamente, na redução de desfechos cardiovasculares maiores por aproximadamente 23 meses. As conclusões que esse estudo trouxe foi um NNT de 77, mais um NNH de 81. Então, houve risco de sangramento maior, sem impacto na mortalidade, mas houve uma redução do desfecho primário importante e estatisticamente relevante. O estudo do Pegasus, time de 2015, foi o estudo que avaliou em pacientes, nesse caso, seria mais uma profilaxia, uma prevenção secundária, porque os pacientes desse estudo, a população desse estudo eram pacientes com infarto agudo do miocárdio prévio, 1 a 3 anos, estáveis no momento, com risco cardiovascular muito elevado. A intervenção foi o uso prolongado do ticagrelor associado à terapia padrão e o placebo associado à terapia padrão com aspirina. O desfecho analisado também foi a redução de eventos cardiovasculares maiores por um tempo aproximado de 33 meses. Esse estudo demonstrou um NNT de 79, um P estatisticamente significativo, com um risco de sangramento um pouco maior do que o número necessário para tratar. Isso mostra que o benefício ele é semelhante ao risco, portanto, a decisão ela deve ser individualizada, dando especial atenção aos pacientes que têm um risco hemorrágico aumentado. Uma outra parte dos antiplaquetários, anticoagulantes, são aqueles pacientes que têm indicação de anticoagulação oral, seja porque são pacientes portadores de um FA, porque por um contexto de tromboembolismo venoso ou uma valvopatia. Nesses pacientes, a indicação é fazer uso do anticoagulante isoladamente, preferencialmente os novos anticoagulantes orais, restringindo o uso da varfarina àqueles que têm válvula metálica ou uma estenose mitral moderada a grave. Os antiplaquetários e anticoagulantes no contexto da intervenção coronariana percutânea na DAC estável serão abordados na próxima aula. Esse estudo foi um estudo publicado na New England em 2024, foi um estudo também que foi tanto comparativo quanto de superioridade. Foi uma comparação entre a indoxabana e monoterapia em pacientes com doença arterial coronariana estável e fibrilação atrial não valvar, comparando a indoxabana com a indoxabana e aspirina. A eficácia foi avaliada pela morte cardiovascular e a segurança por um sangramento maior por um tempo médio de 2 anos. Esse estudo mostrou que a indoxabana, isoladamente, ela não foi inferior, um estudo de não inferioridade, não foi inferior ao uso da indoxabana com o AS. Então, usar exclusivamente a indoxabana não trouxe, não foi estatisticamente inferior ao uso dos dois isolados. Mas quando você compara o uso da indoxabana em monoterapia com a indoxabana e AS, a incidência de sangramentos foi muito maior nos pacientes que usaram a combinação. Então, ela foi tão eficaz quanto o uso combinado, mas ela trouxe um risco menor de sangramento. Outras terapias medicamentosas alternativas no contexto da doença arterial coronariana é o uso da colchicina, dentre os muitos estudos publicados nesse respeito. Esse publicado na New England de 2020 também trouxe algumas informações relevantes. Foram estudados 5.522 pacientes com DAC crônico estável, colchicina versus placebo. O desfecho primário foi composto de infarto, AVC, isquêmico, morte cardiovascular. A colchicina em baixa dose reduziu significativamente o risco de eventos cardiovasculares em pacientes com doença coronariana crônica, com um perfil de segurança aceitável. O American College considera a colchicina no contexto da prevenção secundária de eventos cardiovasculares, com nível de evidência 2B, e a ESC traz que ela pode ser usada em baixa dose nos pacientes com doença arterial aterosclerótica, com nível de evidência 2A.
Outras medicações pouco faladas é a vitamina C e ômega 3. Esse estudo Vital Trio foi um estudo que avaliou a vitamina C e ômega 3 no contexto de pacientes com doença arterial coronariana, sem história, não, na verdade eram pacientes saudáveis, sem história prévia de doença cardiovascular ou câncer, e o desfecho analisado foi o desfecho primário composto por infarto agudo do miocárdio e um desfecho primário por câncer por 5 a 3 anos. A conclusão do estudo foi que a vitamina D não reduziu significativamente nem risco de evento cardiovascular e nem de câncer, e a ômega 3 não reduziu eventos cardiovasculares maiores, apesar de ter reduzido significativamente o risco de infarto do miocárdio. Só que o infarto, nesse contexto, foi um desfecho secundário, e a população analisada, apesar de um N muito grande, de 25 mil, era uma população previamente rígida, digamos assim. Esse estudo Reduct de 2018 foi um ensaio clínico também duplo cego, controlado por placebo, que analisou o risco de eventos cardiovasculares maiores em 8.179 pacientes com doença aterosclerótica estabelecida, diabetes e mais de um fator de risco adicional, triglicérides elevados e LDL elevado, já em estatina otimizada. A intervenção foi doses altas de ômega 3 e o controle foi com óleo mineral. Esse estudo foi, em contrapartida ao estudo anterior, ele mostrou uma redução de 25% no desfecho primário, de 31% na rede de infarto e AVC, um NNT de 21 e um P estatisticamente significante. Entretanto, algumas críticas a esse estudo está, por exemplo, no óleo mineral como placebo. Foi evidenciado que nos pacientes do grupo controle houve um aumento de LDL, um aumento de PCR, que pode ter influenciado no pior desfecho desse grupo. Também houve um aumento na incidência de FA e flutter não fatal nos pacientes que foram do grupo intervenção. Esse outro estudo também foi um estudo que avaliou a reposição de ômega 3 em pacientes com alto risco cardiovascular, doses também altas de ômega 3. O controle dessa vez foi o óleo de milho. O desfecho primário foi eventos cardiovasculares maiores por um tempo de aproximadamente 42 meses. Esse estudo ele foi interrompido precocemente por futilidade, não houve redução significativa nenhuma em relação ao desfecho primário, e mais uma vez houve aumento de fibrilação atrial no grupo que teve reposição de ômega 3. Para finalizar, já estouramos nosso tempo aqui, é preciso levar para casa, tá, de toda essa aula, que o diagnóstico da síndrome coronariana crônica deve ser individualizado, baseado em estimativa de probabilidade pré-teste, fazer um adequado raciocínio bayesiano para orientar a escolha do melhor método. O tratamento não farmacológico, ele é a base do cuidado, intervenções no estilo de vida, dieta, cessação do tabagismo e atividade física regular, reduz o evento cardiovascular e devem ser promovidos de forma contínua e personalizada. O tratamento de angina, ele é sintomático, ele não muda a mortalidade e deve ser ajustado conforme frequência, pressão arterial e função ventricular. É preciso manter um controle rigoroso dos fatores de risco, de dislipidemia, hipertensão e diabetes, para prevenir eventos e melhorar o prognóstico do paciente. E, por fim, o tratamento antiplaquetário e anticoagulante deve ser individualizado, equilibrando risco isquêmico e hemorrágico, conforme o perfil clínico, a presença de intervenções e a indicação de anticoagulação plena, como a presença de fibrilação atrial. E nossas referências estão disponíveis nesse QR Code. Leide, parabéns. Não se preocupe com a queda da internet, tá? Pessoal, vamos acabar de discutir? Sabe por quê? É uma doença muito legal, né, Fred, a gente discutir. Ali a gente tem definição, epidemiologia, uma série de testes diagnósticos, nós já comentamos sobre alguns deles, tá? Uma série de probabilidades. Nós vamos ter aulas sobre cada um deles, combinado? Teste ergométrico, cintilografia, o eco, a ressonância. Nós vamos ter aulas específicas sobre isso. E a hora que a gente entra no tratamento, nós vamos ter aulas também sobre o controle dos fatores de risco, uma aula de dislipidemia, uma aula de diabetes, uma aula de tabagismo, uma aula de hipertensão, tudo isso. Mas a hora que você tem que juntar para o paciente na prática clínica, você tem que botar isso numa mesma caixinha, que é o mais difícil, tá? E é difícil dar uma aula dessa, né? Eu sei. Porque Vamos lá. é muito Conteúdo, né? Eu muito sei. conteúdo e são pacientes muito complexos, pacientes muito graves, que quando você olha para eles estão bem.
E é difícil você explicar para esse paciente que ele precisa fazer caminhada, mudar dieta, tomar remédio, se ele não está sentindo nada enquanto está ali dentro de casa sem fazer esforço nenhum. Com um risco cardiovascular altíssimo, risco de infarto. Fica muito difícil. Isso. E aí eu já vou te dar um elogio pessoal, Leide. Você vê que você já consegue, do ano passado para esse ano, com o programa, apresentar um trial mostrando, por exemplo, a pergunta pico, entendeu? E você já começa a ter uma interpretação um pouco mais crítica em relação aos trials. Você já começou a falar um pouco dos defeitos que eles têm. Olha que legal, tá? O que o programa quer é que Uhum. vocês evoluam dentro do programa de cardiologia. E isso é legal, tá? Gente, perguntas, nós temos 5 minutinhos para discutir aí um pouco sobre o tratamento. Lembrando que o tratamento ele tem a parte não farmacológica, que é fundamental, e tem a parte farmacológica, onde a gente tem de dividir aí pelo menos 3 ou 4 grandes vertentes, perspectivas, tá? O tratamento anginoso, o tratamento dos fatores de risco, que talvez não vale a pena a gente vir aqui aprofundar, que nós vamos falar sobre eles em aulas específicas, o tratamento antiplaquetário e anticoagulante, e o que a gente pode falar de outros tratamentos que estão aí emergindo, né? No risco aí residual inflamatório, por exemplo. Vamos lá. Luiz, posso fazer um comentário? Claro, Pedrão. Voltando, tá na pergunta que o Raul fez pro Fred, a gente abriu a caixinha da ANOCA, MINOCA, né? E a gente vê muito o nosso paciente, o cardiometabolismo está em alta, esse paciente diabético, esse paciente que ele tem doença microvascular. Ontem a gente teve uma aula de diabetes à noite que me chamou a atenção um dado que foi exposto pelo professor, que apenas 2% dos nossos pacientes conseguem bater as metas do tratamento não farmacológico no paciente diabético, mas que isso talvez se enquadre nesse paciente nosso, nesse cenário. Eu queria saber, a gente fala muito sobre como tomar remédio, quais são as doses, a gente tem os trials cada vez trazendo mais robustez para a gente nesse tratamento farmacológico, mas eu queria até puxar um gancho e aí, talvez perguntar, a gente tem vários centros que, onde que a gente está pecando na prescrição desse tratamento não farmacológico nos nossos pacientes? E aí, pessoal? Por que a gente Eu, não assim, consegue tratar adequadamente os pacientes? eu acho que, assim, na minha, assim, pela vivência aqui que a gente tem no hospital, eu acho que um dos grandes pecados é justamente a não prescrição. Muitos pacientes você orienta, mas às vezes você não escreve para ele o que ele precisa fazer. E eu percebo que muitos pacientes, eles têm essa demanda, quanto de atividade física que eu preciso fazer? Então, às vezes, a prescrição de uma dieta no papel, prescrição de uma atividade no papel, tenha mais impacto do que simplesmente orientar o paciente, você precisa se alimentar bem, você precisa se movimentar. Essa é uma percepção que eu tive na prática, assim. Ô, Luiz, posso fazer um comentário? Bom Claro, dia. Flavinha. A gente até tem um berço aqui em Uberlândia, né? Que é o pessoal, o grupo da MEV, que é do seu xará, Luiz, que agora mudou para São Paulo. Então, existe hoje uma especialidade, talvez uma prática que se chama MEV, né? A gente teve um congresso ano passado no Dante sobre isso, e eles trazem uma coisa, Pedro, super legal. Eles falam, existem 99 técnicas de convencimento ao paciente que a gente pode usar, estudada pelo grupo MEV, que é mundial, e a gente usa 3. Então, geralmente, a gente ameaça, a gente fala de riscos, se o senhor não mudar a sua alimentação, se o senhor não fizer exercício físico, o senhor vai morrer. E isso não é palpável. Então, hoje existem cursos, existem congressos de MEV exatamente abordando formas de você orientar e seguir o paciente, seja com prescrição, seja com inteligência artificial, seja com a recorrência de mensagens para que ele se lembre de tomar sua medicação, seja com teleorientação, que seriam extremamente eficientes para que a gente conseguisse fazê-los usar as intervenções não farmacológicas a seu favor. Então, é uma sugestão para todo mundo, depois eu mando o link lá também. O pessoal da MEV é muito engajado, os congressos são muito interessantes, eles vão lançar um livro agora. Eu sou autora do capítulo de dislipidemia do livro, mas tem muita gente boa. E o pessoal do Dante, o Márcio lá do Dante, é um dos chefes que está encabeçando essa parte cardiológica, vale muito a pena. Ótimo comentário, viu, Flavinha? Gente, a gente usa poucas estratégias e a maior parte do tempo estratégias ruins, tá? De convencimento.
eu tenho opinião que são 4 grandes fatores, tá? O fator da estratégia é estratégia errada. Segundo, o pensamento preguiçoso, né? A inércia do médico, ela piora a inércia do paciente. O paciente vai ter uma inércia, não tem jeito. E você, se você não tiver uma atitude ativa, você não quebra essa inércia do paciente. Um certo distanciamento do objetivo principal da medicina, que é o tratamento do paciente. O médico está cada vez mais preocupado com si próprio nessa hora e acaba que você gera um distanciamento. E a desculpa da falta de tempo, né? A gente faz consultas cada vez mais curtas, onde você não consegue utilizar estratégia, na verdade, nenhuma, para tentar fazer com que ele tenha aderência àquilo que ele precisa fazer. Então, os fatores é multifatorial, tá? É por isso que a gente não tem adesão adequada. Se você conseguir complementar isso tudo, vou te falar, o paciente trata, tá? E o prognóstico é bom. Ô, Luiz, eu Pessoal, queria só fazer um comentário diga, Flavinha. rapidez, que eu discuti ontem isso com os residentes. Lembrar, gente, que alguns pacientes podem se beneficiar e a gente vai pesar risco e benefício da dupla antiagregação crônica, tá? Então, existiu o estudo Pegasus, existiu o estudo DAPT, foram estudos que ensinaram muito a gente a interpretar a medicina baseada em evidência, então eu tenho que ver NNT e NNH, pesar para o meu paciente, usar o DAPT Score, que foi desenvolvido exatamente para isso, e avaliar aquele paciente que está fazendo recorrência de eventos, é um paciente que é um restenosador, mas que não vai para outro, não tem outra intervenção, seja angioplastia ou cirurgia para ele, esse é um paciente que talvez, se ele não for um paciente de alto risco de sangrar, possa se beneficiar do uso crônico de dupla antiagregação, tá? Então é algo que vale a pena dar uma lida. O próprio Pegasus e o estudo DAPT também trouxeram um perfil de paciente que pode se beneficiar, usar o score e lembrar que isso é uma possibilidade terapêutica para aquele paciente que está recorrendo muito evento, que nos traz uma preocupação maior. Pessoal, então vou fazer um desafio para vocês, tá? Residentes, já são 8h40, nós vamos fechar a aula. Nós falamos de muito conceito, e a Flavinha deu uma dica para vocês de 2 estudos. Então, vou dar uma dica para vocês de alguns estudos, tá? O DAPT e o Pegasus em relação à conjunção de antiplaquetários. O COMPASS, quando você faz a conjunção com anticoagulante. O EPIC-CAD, que saiu ano passado, onde você pensa se essa conjunção ela realmente se adequa no paciente crônico. O Lodoco 2, que avalia o risco, que é o risco inflamatório do paciente, se vale a pena usar a colchicina ou não. O Vital, que é o estudo que fala da vitamina D, se a gente começa a pensar fora da caixinha ou não, tem um monte de gente fazendo um monte de coisa que não deveria ser feita, e é importante saber o que não dá certo, tá? A comparação entre o Reduce It e o Strength. Então, aí eu já citei para vocês 8 estudos, pelo menos, que vocês têm que fazer pergunta pico, analisar as curvas de sobrevida, o NNT e o NNH, e entender que a metodologia do estudo interfere no resultado, tá bom? Aí vocês vão ler esses estudos e se quiserem fazer perguntas para a gente aí no nosso WhatsApp, a gente vai respondendo qualquer interpretação que nós temos, tá bom? Eu acho que isso que é legal dessas aulas. Eu acho que vocês aprenderam muito, tá? O objetivo de uma aula como essa não é fechar o tema, muito pelo contrário, é criar uma série de perguntas na cabeça de vocês. Eu acho que a gente conseguiu. Lu Diamantino, você está aí com a gente? Para você poder fechar e seus comentários finais. Se a Lu perdeu conexão, Leide, você fecha. Você é a dona. Você é R+, né? O William é R-? Como é que Nós é? dois somos mais, Vocês não? dois são R+? Nós somos R+. Mas as mulheres dominam, tá? Então é você que manda mesmo. Tá bom, William? Tranquilo. Tô brincando. Eu Os acho dois, por que, favor, assim, aqui, fechem pra gente. acho que aqui na nossa realidade, ela tem as 2 doenças que mais prevalecem aqui, é a doença arterial coronariana crônica estável e a insuficiência cardíaca, especialmente por chagas e isquêmica, aqui no norte de Minas, né? Eu acho que o desafio maior é conseguir que esse paciente tenha uma adesão às terapias não farmacológicas. O remédio eles aceitam muito bem, mas quando você vai abordar as mudanças de estilo de vida, eles são mais resistentes, às vezes por uma questão de social mesmo, de entendimento. Então, eu acho que o que mais me chamou a atenção na aula foi
a questão de você conseguir falar a língua do paciente, sabe? Na hora de estabelecer tanto o tratamento não farmacológico, quanto explicar para ele como que usa a medicação, ele entender a doença, melhora muito a adesão, e eu acho que gostei muito do comentário da Flávia, no sentido de que ter estratégias para abordar todos esse tratamento em relação ao paciente, porque esse é um paciente que vai precisar de um cardiologista a vida inteira, em todo o tratamento da doença arterial coronariana. Isso aí. Willy, Acho que Leite falou tudo. É importante. Ela resumiu bem. que bom. Pessoal, podemos fechar? Semana que vem é a continuidade dessa aula, tá? Se hoje nós falamos da parte, vamos dizer que seja a básica, inicial, semana que vem nós vamos falar um pouco da revascularização nessa síndrome. Tudo bem? Fechado? Infelizmente hoje não tem música de fundo de finalização, já que Isaac está indo para Divinópolis, tá? Obrigado a todos pela participação, parabéns a todos aí pelos comentários. Pessoal, tchauzinho, obrigado, até mais. Até Divinópolis, né, Luiz? Até Divinópolis, Fredão, Haldner e Companhia Limitada. Preparem para receber Fredão.